culto. E aí começa a razão anexa, como o irmão colocou aqui, para que nós entendamos o segundo mandamento. Por quê? Né? Ou seja, você dá uma ordenança e você diz o porquê. É assim que o Senhor faz conosco, Ele nos ensina de tal maneira, e Ele está nos mostrando o porquê nós devemos assim seguir. Porque Ele é zeloso. E aí nós vamos ver aqui como nós podemos guardar o segundo mandamento. Inclusive, nós vamos ter pelo menos 5 domingos, além da razão anexa. Então, vão dar 6 domingos estudando o segundo mandamento. Então, muito importante que nesse período nós busquemos memorizar e busquemos entender essa relação do segundo mandamento com a nossa vida. Com a nossa vida. E nós já vimos que nós temos os deveres e as proibições. Não é assim? Não foi assim no primeiro mandamento? Será assim no segundo mandamento e nos demais. Então, é muito importante a gente entender que hoje nós vamos estudar uma parte dos deveres do segundo mandamento. Então, quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puras e íntegras todas as ordenanças e o culto religioso conforme Deus instituiu em sua palavra, especialmente a oração e a ação de graças em nome de Cristo, a leitura, a pregação e o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar pelo nome de Deus e lhe fazer votos. E semana que vem a gente vai ver a segunda parte dessa resposta. Vejam quantas coisas são exigidas de nós no segundo mandamento. E é sempre bom lembrar que ninguém é capaz de cumprir. Ninguém é capaz de cumprir o segundo e nenhum outro mandamento perfeitamente. O que nós temos que nos apegar é que Cristo, cumpridor perfeito da lei, uma vez morreu por nós e cumprindo toda a lei, diante dele ainda foi imputado todos os pecados. Se nós perdemos isso de vista, nós teremos um estudo legalista da lei. Precisamos ter isso em mente. Quantas coisas são exigidas de nós e nós descansamos em Cristo. Nós buscamos cumprir, descansando em Cristo. Amém? Então, vamos agora, baseados em toda a palavra, entender o que é exigido de nós no segundo mandamento. Pedir ao irmão Vinícius que abra em Deuteronômio 32, a irmã Tayane, Mateus 18, 20, irmã Mara, Atos 2, 42, e a irmã Dayana em 1 Timóteo 6, 13 e 14. Então a gente vai ver aí o dever de receber, observar e guardar puras e inalteradas ou íntegras as ordenanças do culto religioso decretadas na Escritura. Por favor, irmão. Disse-lhes: aplicai de coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outras coisas vãs, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Amém. Esse contexto é Moisés falando com Josué. Depois de tudo que foi ensinado em Êxodo, aqui é o final de Êxodo. Perdão, Deuteronômio. Deuteronômio é o final da lei, perdão. Final da lei, Moisés vai morrer e ele está passando tudo para Josué. Cuidar daquilo que foi ensinado, né? Foram os primeiros 5 livros da Bíblia ali. A lei do Senhor foi passada e agora Josué vai continuar. E para os seus filhos, ou seja,
Deus é zeloso, como lemos na razão anexa. Deus é zeloso. O culto ao Senhor deve haver o zelo, porque esse é o nosso Deus. Mateus 18, 20. Apontando para o culto. Ou seja, o que nós vamos ver é que o culto ao Senhor, culto público, é necessário apenas eu no meu quarto. Não, culto público é, como o nome já diz, são com 2 ou 3 pessoas. E o contexto ali vai falar também sobre disciplina eclesiástica em Mateus 18. Atos 2, 42. São os 4 pilares que nós estudamos no começo da congregação. Não sei se alguns irmãos lembram. Nós estudamos sobre eclesiologia, a importância de entendermos Atos 2, 42. São pilares importantes para a fé e para o culto ser mantido de maneira pura e íntegra. E 1 Timóteo 6, 13 e 14, por favor. Mandato imaculado e irrepreensível, apontando de novo para a pureza do culto, imaculado e irrepreensível. Paulo aí, ele exorta, mas não por autoridade própria. Ele fala, né? Em nome de Deus que preserva a vida e do Senhor Jesus Cristo, que fez a boa confissão. Ou seja, a autoridade é do Senhor. Agora, outra parte que nós precisamos meditar sobre ações de graça em nome de Cristo são ordenanças estabelecidas na Escritura. A irmã Jéssica, por favor. Filipenses 4, 6. Já abriu. Filipenses 4, 6. Se ela já estivesse aberta. Isso. Efésios 5, 20. Pode. Efésios 5, 20. Dando sempre graças por nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. As orações são em nome de quem? Em nome de Cristo. É por isso que nós oramos assim, dando graças ao Senhor. Veja que Efésios 4, 6 vai falar sobre a oração e de que a oração e explica o que deve haver numa oração, né? Fala sobre petições e ações de graça em nome de Cristo, como lemos aí também em Efésios 5:20. Pedir à irmã Marileia, acertei? Tá sem óculos? Não tem problema não. Tem problema não. Pode só ouvir. Pedir a Isabela que abra em Deuteronômio 17. Danilo, pode abrir aí? Atos 15. Gabriel, 2 Timóteo 4. Vitor, Tiago, 1, 21 e 22. E Aline, Atos 10, 33. Então a gente vai ver aqui, Deus estabeleceu a leitura, a pregação e o ouvir da sua palavra como ordenanças de culto. Por favor, Isabel. Isso. Estatutos para os cumprir. Por favor, Danilo. Porque Moisés tem
Segunda Timóteo, por favor, Gabriel. Então veja, Deuteronômio que a gente leu vai falar sobre a leitura e a leitura diária. A irmã leu. Atos 15 e 2 Timóteo vai falar sobre a pregação. E agora vamos ler Tiago 1. Portanto, despojando-nos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei como cidadão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém. Ou seja, vai falar sobre ouvir e praticar a palavra. Nós lemos a pregação, nós ouvimos e praticamos. E Atos 10, 33. Portanto, sem demora, podeis chamar-te e fizeste Deus, agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que foi ordenado na parte do Senhor. Esse é Cornélio falando para Pedro. Esse capítulo de Atos é lindo, porque há a visão de Cornélio, o anjo falando com ele, e a visão de Pedro. E aí é o encontro dos dois, onde Cornélio fala: nós estamos prontos a ouvir, estamos prontos a ouvir. Ou seja, eles estão guiados, gentios, sendo guiados pelo Espírito Santo, a ouvir a palavra, ouvindo a palavra, desce sobre eles o Espírito Santo. Agora os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor foram estabelecidos como ordenanças do culto divino. Por favor, Áquila, Mateus 28, versículo 19 e 1 Coríntios 11, 23. Pode, por favor. E 1 Coríntios 11, 23, por favor, 23 até o 30. A gente... Eu recebi do Senhor como também vos preguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de anunciado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente será o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. Pois quem come deve se discernir come deve o juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. A descrição dos sacramentos prova a nós que nós não podemos, e lemos esses versos que foram lidos pelos irmãos Áquila e Gabs, todo terceiro domingo, de que nós não podemos alegar ignorância. Mais uma vez, lemos 1 Coríntios 11, 23 até o 30, que o pastor lê em toda a ceia. Ou seja, há princípios. Um exemplo, seguindo aqui 1 Coríntios 11, que nós temos é dando vários princípios de como deve ser seguido a ceia do Senhor, e isso deve ampliar ao culto. E a gente vai ver e a gente está vendo como o culto é o que está em evidência no segundo mandamento. Ok?
temos mais uma lista aqui para a gente poder meditar, e é bom a gente abrir todos os textos bíblicos. Então vamos de novo, mais uma rodada aqui, pedir ao irmão Vinícius que abra Mateus 18, vamos ler do 15 ao 17, Tayane, Mateus 16, versículo 19, irmã Mara, 1 Coríntios 5, 1 a 13, e aí a irmã pode ler, não, vou pedir a irmã Daiane que leia 1 Coríntios 12, 28. Tá? O governo e a disciplina da igreja estão determinados na Escritura como ordenanças divinas. Veja como esses textos valem muito para que nós revisemos algumas coisas que a gente já viu na congregação, como eclesiologia, e entender isso ligando ao segundo mandamento, que é o nosso tema principal aqui. Por favor, pode ler. Se teu irmão pecar contra ti, vai ardê-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não nos atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o gentil e publicano. Vamos ler. Pode ler. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Por favor. 1 até 13. Por favor. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo mandai-vos desobedecidos, não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente de pessoa, mas presente no espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia, seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós no meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascual, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os atos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebedor, ou roubador, com este tal nem ainda mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, não julgarem fora os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós os vossos. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. E 1 Coríntios 12. Amém. Vejam, irmãos, principalmente nesse texto de 1 Coríntios 5, eu, lendo o texto, pensei, poxa, o texto é grande, é o capítulo todo que a irmã leu, a irmã Mara leu. O que tirar desse texto? Como reduzir ali para que... Mas o contexto todo desse capítulo mostra
a importância de instituir homens para que governem bem a sua igreja e que instaure disciplina. Lembra que um dos pilares da igreja verdadeira é a disciplina bíblica, né? E é importante nós entendermos que aqui, comentando esse capítulo 5 de 1 Coríntios, que nós temos um caso escandaloso de um homem que está na igreja, onde ele está se relacionando com a mulher de seu pai. E Paulo vai mostrar aqui a importância da disciplina. Em casos como esse, então, mostrando para nós de que nós devemos tratar isso com tamanha urgência. E ele faz uma distinção aqui no versículo 9, que não devemos nos associar com impuros. E ele faz essa distinção de quem são esses impuros. Não os impuros deste mundo, mas aqueles que se dizem da igreja. Ou seja, a importância da autoridade na igreja, como lemos nos outros textos, Mateus 16, 19, vai dizer que foi dado à igreja a chave do reino, e a importância da autoridade da igreja, e também, pode deixar. E também entendermos que com essa autoridade deve haver disciplina na igreja. Sem disciplina não há continuidade da igreja. Não há continuidade da igreja. Então, nosso Deus é o Deus zeloso. Vamos lá. A obra ministerial evangélica e a sua manutenção pelos membros da igreja são deveres ordenados por Deus na sua palavra. Agora vai falar sobre os ministros. Irmã Jéssica, Efésios 4, 11, 12. Isabela, 1 Timóteo 5, 17, 18. Danilo, 1 Coríntios 9, 7 a 15. Por favor, irmã Jéssica. Isso. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do povo de Cristo. Bem, pode ler, Isabel. Esse texto que a irmã Isabela leu traz vários princípios da distinção, e está fresco aqui na memória, que no catecúmeno a gente teve estudo sobre governo da igreja, que a gente vê aí, não é só ensinando a importância de nós distinguirmos presbíteros, regentes e docentes, vai falar daqueles que se afadigam na palavra e daqueles e todos presidem bem, quanto também da importância de nós entendermos que deve haver esses presbíteros na igreja. Sem esses presbíteros, não somos igreja. E por que nós somos congregação? Porque dependemos de uma igreja que há presbíteros. Okay? Nós só temos os irmãos que pregam aqui debaixo da autoridade dos presbíteros. Por favor, Danilo.
Direito. Até aí. Até aqui. Obrigado, meu irmão. Então, esse texto que o irmão Danilo leu, é a defesa de Paulo para que ele receba mantimentos. Dou destaque aqui ao versículo 12, que fala, versículo 11, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Ou seja, irmãos, o que o Vitor já colocou aqui, um argumento muito simples e que a gente não pode perder de vista, né? Principalmente na aula sobre dízimo, de que não é porque existem pastores ruins, e a gente estende para isso, né? Não é porque existem pastores ruins que os pastores bons não devem receber financeiramente, né? Ou seja, a gente não deve jogar tudo no lixo a fim de mostrar à sociedade que a nossa igreja é diferentona. Ah, não, na minha igreja ninguém é obrigado a dar dízimo, né? Tem esse destaque, e a gente não vai entrar nesse ponto, mas tudo isso faz parte do culto ao Senhor, da vida de igreja, e o trabalhador é digno do seu salário, e é por isso que o pastor recebe financeiramente, para se afadigar na palavra. Agora, o jejum religioso é uma ordenança divina. Joel 2, por favor, irmão Gabriel. Joel 2 e 1 Coríntios 7, 5, Vitor. Esses versos são lindos, porque o que nós vemos no Antigo Testamento são homens piedosos rasgando as vestes, como Jó e como Josias, se não me engano, rasgando as vestes diante do Senhor, rasgando as vestes mesmo. E esse versículo vai além, vai falar sobre rasgar o coração. É lindo mesmo, Joel 2, mostrando que não é só o exterior, mas o interior. Nós devemos rasgar o coração diante do Senhor. Esse é o culto verdadeiro. E o destaque que a gente dá é que ele fala como deve ser isso. Com jejum, com choro e com pranto. Ou seja, a gente já vem falando aqui de que o jejum é uma prática esquecida pela igreja. O jejum, ele é pouco falado nas igrejas, mas o Senhor vai mostrando na sua palavra a importância do jejum, a importância de nós buscarmos e nos esforçarmos a praticar isso para o bem da nossa própria alma, o bem da nossa própria alma. E 1 Coríntios 7, 5. Vamos viver de um ou outro salvo, talvez por muito sofrimento, por algum tempo, para nos dedicarmos à oração e novamente nos ajudarmos, para que Satanás não nos deixe por causa da injustiça. Amém. Esse texto vai falar sobre a importância do relacionamento matrimonial e da frequência que deve haver. E olha como Paulo ele é enfático nesse capítulo, falando sobre a importância do relacionamento matrimonial, do leito, do relacionamento de fato. Mas há uma exceção que ele coloca, de maneira tal que no momento de oração, que momento de oração é esse? Dessa incontinência, o jejum.
o jejum. Ou seja, não é porque nós oramos todo dia que nós vamos nos privar do relacionamento conjugal. Não. O que ele está falando aqui é sobre incontinência num período curto de jejum, né? Curto, e pode ser, não sei se algum irmão que já fez o jejum de 7 dias, não sei, chegou a esse nível, mas a importância é que nós entendamos que o quanto essa prática é importante de jejuarmos e guardar isso para o momento de oração, momento de leitura da palavra, nos dedicarmos a isso. E tivemos estudo aqui no Sermão do Monte, onde foi lembrado no capítulo 6 sobre isso, e de que nós precisamos fazer isso de maneira tal para que possamos nos aproximar mais de Deus. Lembrando, nosso Deus é um Deus zeloso, Ele requer isso de nós. E agora o último, irmãos, chegamos no último ponto aqui, que é sobre fazer votos. Isaías 19, 21, Aline, por favor. E Áquila, Salmo 76, 11. E Salmos 76, 11. Então, a importância de nós fazermos votos, nós vimos isso aqui também aonde? Em Eclesiastes, nas pregações de Eclesiastes 12, se eu não me engano, 5, Eclesiastes 5, nós vimos sobre isso. Né? Ok, irmãos. Então aqui, agora a gente vai a algumas perguntas respondidas por Gerardo Voz, para não ficar muito cansativo, principalmente porque nós lemos bastante referências bíblicas, que foram importantes, óbvio, para basearmos o segundo mandamento. Mas aí agora nós vamos responder essas perguntas, e logo depois eu quero a participação dos irmãos, para que nós possamos sintetizar cada pergunta respondida aqui. Pode ser? Que aí os irmãos vão poder participar dessa maneira. Então, qual é o tema geral do segundo mandamento? O tema geral do segundo mandamento é o culto religioso. O mandamento trata disso pelo lado negativo, proibindo a idolatria ou falso culto. É claro que isso implica no dever correspondente de observar o verdadeiro culto a Deus. Qual o tema geral do segundo mandamento? Esse aí é para ver se a pessoa é dislexa, né? Com suas palavras. Pode se resumir em uma palavra. Hã? Alguém falou? Culto religioso. Exatamente. Culto. Isso aí. Isso aí. Ou seja, o que nós vimos aqui, os textos que nós lemos, né, de primeira, o que nós lemos lá no segundo mandamento, pode passar despercebido, porque nós vemos primeiro a parte negativa do mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Só que o mandamento continua. O versículo seguinte vai falar, não as adorarás, nem darás culto. Culto. E aí a gente vai ver como distinguir culto. Nós vamos ver aqui, além dos outros estudos que teremos. Irmãos. Muito simpático. É interessante quando a gente lê o segundo mandamento, todos os textos que foram lidos aí, inicialmente a gente fica tentando associar isso à imagem, né? Disciplina eclesiástica, vários textos aí, o jejum, mas o texto está falando de quebra do segundo mandamento, de imagem. Aí você resumiu bem aí, a ideia é que as imagens ali proibidas é porque as imagens são utilizadas como meio de culto a Deus, a falsos deuses, né?
Perfeito, perfeito. A gente não pode perder de vista isso aqui, que é o que é exigido e o que é proibido. A gente está estudando o que é exigido, né? E a gente vai ter estudo sobre o que é proibido. Perfeito. É interessante que a pessoa falou, né? A gente sempre olha para a questão da imagem. E até uma pergunta que a pessoa fala, poxa, então a gente não pode fazer imagem de nada. É interessante que ali o mandamento principal do mandamento é o culto. É relacionado a culto. Então, tem até uma crítica que fazem que, por exemplo, o calvinista é contra a arte. Verdadeiro calvinista, não culpar. Calvinista é calvinista mesmo, né? Que é contra a arte, por causa que ele segue o mandamento. Mas o mandamento você vê que é sobre culto. Principalmente culto. Deus não é contra a imagem. Se a gente for levar essa imagem como algo ruim em si, a gente não tem foto, a gente não tem filme, a gente não tem rede social, a gente não tem várias coisas. O pecado não está na imagem, a imagem está relacionada a tudo. O principal do mandamento é tudo. Tanto é que o Senhor, lá no templo do Santo dos Santos, tinha imagens, anjos, tinha tudo ali, mas nada daquilo era objeto de adoração. Ninguém podia entrar ali. Na parte onde era adoração, aquilo não estava visível. Perfeito. Muito bom. Exatamente. Precisamos ter isso em mente, com certeza. Agora os irmãos estão mais ligados, né? Vai ser mais fácil. Quanto ao verdadeiro culto a Deus, quais são os 3 deveres impostos ao povo de Deus? Receber o verdadeiro culto, isto é, reconhecê-lo como uma obrigação sobre a consciência e a conduta. Observar o verdadeiro culto, isto é, não crer nele apenas como um elemento de fé, mas praticá-lo de fato em nossas vidas. Preservar o verdadeiro culto, ou guardar o verdadeiro culto, isto é, aderir a ele firmemente, conforme determinado na Escritura, evitando e impedindo cuidadosamente todas as corrupções ou modificações humanas naquilo que Deus determinou em sua palavra. Na pergunta vai falar sobre esses 3 pontos. É muito importante a gente fazer essa distinção. Sempre falando sobre o verdadeiro culto, receber, ou seja, ao receber, nós reconhecemos diante do Senhor, é assim que o Senhor quer ser cultuado. Observar, nós vamos crer, e não só crer, mas também crer com o coração, né? Com o coração, como lemos em Joel. E preservar, eu lembrei aqui do verso onde o Senhor fala com Adão quais são as funções dele, né? Ele deve guardar a criação do Senhor. Assim nós devemos guardar a criação do Senhor, devemos guardar o culto contra os falsos mestres, contra os falsos profetas que entram na igreja. Então são essas 3 palavras: receber, observar e preservar ou guardar. Ok? Então, quanto ao verdadeiro culto a Deus, quais são os 3 deveres impostos ao povo de Deus? Pode responder sem medo. Eu acabei de falar. Isso aí. Muito bom, irmãos. Por que devemos ser tão cuidadosos em receber, observar e guardar o verdadeiro culto a Deus? Porque Deus é zeloso de seu culto. Isto é, Ele não está disposto a nos deixar fazer o que bem quisermos quando se trata de adorá-lo. Deus é soberano, é supremo acima de todos. Por isso, somos obrigados a observar, a obedecer à sua vontade, e Ele tem revelado na Escritura que é seu desejo ser adorado estrita e unicamente conforme as suas ordenanças, e não de outra forma qualquer. Vai ficando, entre aspas, fácil a gente entender o que o Senhor quer e exige um culto de maneira tal que Ele institui na sua palavra. Não é? Uma vez que nós não começamos a estudar a lei de Deus agora, já temos aí praticamente 2 meses.
ou mais de 2 meses, na verdade, né? Considerando a introdução. E aí a gente pode resumir uma característica de Deus. Que lemos agora. Qual é? Por que devemos ser tão cuidadosos em receber, observar e guardar o verdadeiro culto a Deus? Porque Deus é zeloso. Como essa obrigação tem sido desprezada nos dias de hoje? Em nossos dias e época, com a sua tremenda ênfase na dignidade e liberdade do homem, e na decorrente negligência da majestade e autoridade de Deus, a tendência é afirmar que os homens podem adorar a Deus como bem lhes aprouver. Assim como é o ditado, tua cabeça é teu guia. E que a sinceridade é mais importante que a verdade, ou que a determinação divina. É bem comum as pessoas hoje afirmarem que até mesmo o falso culto pagão é aceitável a Deus, desde que seja sincero. Toda essa nossa noção é óbvia e totalmente contrária às declarações da Bíblia. Infelizmente, esse é o nosso contexto. Há muitas igrejas, nós olhamos para ela, é difícil às vezes a gente dizer e caracterizar, dizer é seita. Principalmente quando nós vemos algumas pessoas que nós sabemos que são crentes de verdade, sabe? Essas pessoas estão nessas igrejas onde a ênfase está na sinceridade. A ênfase é a sinceridade. E a gente ouve isso, né? Muitas e muitas vezes. Só que se perde a verdade, o que é o princípio de tudo. Então, como essa obrigação tem sido desprezada nos dias de hoje? Essa obrigação do verdadeiro culto ao Senhor. Como ela tem sido desprezada? No homem, né? Colocou ali a questão de dignidade, mas ali um homem em si. Quando o homem é colocado como protagonista do culto, né? Ele não vem na ideia de culto, que é serviço, perde-se essa noção de serviço a Deus, e aí ele coloca a ênfase na questão de como o homem irá se sentir bem na hora de prestar o culto. Né? Então, o destinatário do culto, que é Deus, não tem mais relevância ou proeminência, né? Na verdade, agora, como a igreja pode fazer os homens se sentirem bem? E aí vai a questão dos sentimentos, emocionalismo, isso, palavra mais suave, né? Algumas verdades suprimidas, porque a verdade, como ela é realmente ela, causa espanto, pode lembrar de traumas, né? Pode magoar, enfim. Então, o culto verdadeiro é desprezado quando realmente a ênfase não é o Deus, quando a ênfase é Deus, é a sua palavra, né? E sim os homens. A dignidade que envolve todo o ser humano. Né? Perfeito, eu acho que o irmão resumiu muito bem. O Senhor é tirado, entre aspas, do seu trono, e o homem é colocado no lugar. E aí vem essa noção da sinceridade, de que precisa exaltar um homem para que ele, principalmente, permaneça na igreja. E assim não venha feri-lo, e o culto ao verdadeiro Deus é desprezado. Você vai em muitas igrejas, as músicas já mostram que o homem é o centro. Você vê pessoas mais antigas, elas nunca se debruçaram muito em teologia, mas nem a Bíblia, passa sobre a Bíblia. Ela já começa com esse experimento. Uma pessoa que cresceu ouvindo óculos, por exemplo, ágape, um prisma, os inários, ela do nada ouve a rádio, essa pessoa, sabendo do mínimo de segredo, ela viu que Deus foi tirado do centro. A música daquele cara, você é raridade. Se você é raridade, você não é certo. Se você é raridade, Deus não é certo. As igrejas hoje é assim. Todo mundo na igreja achou raridade, Deus tem que moldar-se ao
É. Tá difícil Ah, porque sim. é complicado. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, como você falou, uma menina cristã, né? E tal, eu estava conversando com ela, ela disse, eu quero ser muito na igreja. Eu posso quer. Eu falei, mas aí eu falei para ela que eu ia mandar um versículo, que ela começou a debater, mas eu não conseguia, eu não tenho como mostrar para ela, até que já vi para ela, vocês estudam para ela. Aí, toca de dança para lá, dança para cá, e chega imagem de Cristo. Aí eu falei para ela, mas não pode fazer imagem. Não, mas eu não vejo isso como imagem. Não é, eles estão só está mostrando, tipo a foto, aquelas fotos da Cristo de Cristo, aí por trás, no telão, foi muito emocional. O pastor não tem quanto deles, aí aquela dança para lá, e vai uma bandeira para cá, um negócio assim, colorido. Eu falei, cara, você precisa da bandeira LGBT? Eu falei para ela, não vou entender. Não, mas essas cores, eu falei assim, mas eu não estou assim. Ela é e tal. Aí eu pego assim só de palavra. Mas era do começo ao fim, ela quebra do planejamento. Eu tentei falar para ela, mas não pode, mas amiga, a gente não está fazendo isso aqui, não é bicho, nós não estamos adorando. Eu falei, mas Deus me revela a face dele. Eu falei, você revelou para alguém na Bíblia? Nem Jesus deixou pintar ele. Aí ela ficou assim, mas aonde está isso na Bíblia? Aí começou, né, aquele questionamento. Aí eu fiquei vendo, falei, ela não tem culpa também, velho. Tem pouco, tem algumas coisas na Bíblia, eu passei para ela, como até passei para uma médica que trabalha comigo. E a gente teve a oportunidade de conversar com a católica. Aí a gente estava falando do céu, eu falei, eu falei assim, não me importa de ir para o céu agora. Aí ela, mas eu não vou para o céu direto, eu vou para o purgatório. Eu falei, eu estou vendo, o purgatório não existe. Ela, como não existe? Desde criança, tem purgatório, não tem, eu nunca vi purgatório. Não, eu não tem purgatório. Aí foi, me procurou, você levou atenção. Só que o inimigo cega as pessoas. Faz de tudo para que ela não leia, para que ela não examine. Você não vai fazer o que o padre fala, eu não vou fazer o que o pastor fala. Vai para o que o está falando, vou fazer isso. Eu falei, foi um momento que nós tivemos. Mas, como eu estou falando, o inimigo ele trabalha. Quando fala em fé, nós sabemos que a coisa da carne é assim. Fazem potestades. E eles lutam o tempo todo para que as pessoas não ouçam a palavra. Que não examinem as escrituras, faz de tudo. Porque é muito mais fácil você estar aqui e ver o que você está falando, o que você está falando, mais cômodo do que examinar e ver se aquilo está ou não. Exatamente. Só que essa amiga ela ficou com uma verdadeira. Depois eu vou mandar um versículo para ela. A questão de adorar, que eu falei de êxodo para ela. Gente, existe um pastor na igreja. O que esse homem está fazendo? E o trabalho dele, o ofício dele, o chamado dele, é para a obra, para o ministério. Né? Se você está de frente, você tem que trabalhar para o Senhor. Você é um mensageiro de Deus aqui nessa terra. O que você está fazendo? O que você está fazendo porque você não passa, não está nas escrituras? Eu não consigo entender o que está acontecendo com essa igreja. Esse é o motivo que nós estamos aqui hoje, na congregação. Por quê? Há anos quem vem de uma igreja tradicional sentiu isso. Sentiu que estava órfão da igreja, que estava órfão. Porque era tanta heresia que são pregadas nessas igrejas, dá uma vez assim, ou você perder a tua bênção, entrar lá e pegar um pedaço de pau e sentar no chicotada, botar aqui para descer do púlpito, para sentir, ou não ir mais, para poder não se dar. Então, só que a gente não para para conversar no meio cristão, a gente fica horrorizado com as coisas que estão acontecendo. Exatamente. Fica horrorizado com a igreja católica, a igreja católica continuamente. Exatamente, exatamente. Mas nós estamos na heresia. E só por isso que você expõe aqui, eu estava até falando para a quando a gente chega aqui na escola dominical, a gente começa a estudar, até para essa amiga minha que está um mês estudando, só o primeiro mandamento ela estudou. Só um mês eu estou estudando o primeiro mandamento. Isso aí, mais de um mês. Mais de um mês. Sério. Aí a gente começa então a ver mesmo quantos livros nós colocamos no nosso coração e quanto o povo de Deus está sendo fiéis. Perfeito. Comentando algum. Primeira coisa que a senhora falou foi sobre o Senhor ser mordomo, né? O Vinícius
nos lembrou o significado de culto, que é serviço. Há essa troca, né? Há essa troca de, em vez de servirmos ao Senhor, nós queremos apenas ser servido por Ele. E realmente esse ponto levantado sobre como as igrejas elas têm se perdido, né? Até no ponto de que os pastores eles deixam passar, né? E o Vitor comentou isso hoje no Catecúmeno, falando muitas vezes de que isso é bom, é confortável para o pastor. Bom não, mas é confortável para o pastor se manter assim, porque ele não quer confrontar e nem ser confrontado. Se ele começa a ensinar, haverão irmãos que se levantarão quando ele mudar de ideia, quando ele trocar o seu ensino. Então é muito mais cômodo para ele, como você colocou. Deixa os jovens fazerem do jeito que quiser, né? Dessa maneira, ele não vai ser confrontado, ele permanece ali. Está todo mundo tranquilo com isso. Só que o Senhor é um Deus zeloso. Ele é. Uhum. Exatamente. Perfeito. Precisamos continuar orando e o Senhor vai abrir os nossos olhos, né? Estamos aqui, como a senhora falou, né? Estamos aqui, o Senhor vai abrir os nossos olhos e orar por essas pessoas. Como essa obrigação tem sido desprezada nos dias de hoje, lemos como muitas igrejas protestantes desconsideram a obrigação de manter a pureza do culto. E aí a gente já falou disso aqui agora, né? Muitos grupos protestantes, talvez a maioria, infelizmente a maioria, chegaram a considerar o culto como um assunto mais ou menos indiferente e determinado segundo a conveniência ou preferência humanas. É comum afirmar-se que o que não está proibido na Bíblia é legítimo na adoração a Deus. Isso explica a introdução de tantas corrupções humanas no culto divino, né? Quem nunca viu uma bizarrice numa igreja, nessas ditas igrejas, né? São tantos que a gente não pode contar. Se abrir aqui para cada irmão falar, né? Jéssica já fez uma cara ali, deve ter lembrado de algumas. Porque, de fato, esse é um problema. Se no culto ao Senhor, na Bíblia não é proibida, então pode se fazer. Mas nós entendemos que o Senhor institui como Ele quer ser adorado. O Senhor institui. E é restrito. O mandamento é restrito. Não há nada que possa ser acrescentado. Não, o Senhor não proibiu isso, então eu posso fazer. Né? Então é muito importante a gente entender e ter essa noção. Vou pular isso aqui, vamos para a próxima. Quais são as duas classificações em que as ordenanças de culto divino podem ser divididas? Isso é importante. Nas ordenanças voltadas para o uso regular e nas voltadas para o uso ocasional, a oração, a pregação e os sacramentos, por exemplo, são dirigidas ao uso regular. O jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer votos a Ele são para uso ocasional. Isto é, não devem ser realizadas a intervalos de tempo definidos e regulares, mas quando alguma ocasião especial as exigir. Ok? Então, são dois tipos, né? Dois tipos ou duas classificações. Quais são? Que a gente viu agora. Regular e ocasional. Regular e ocasional. Então, regular, nós somos convocados a estarmos todos os domingos cultuando ao Senhor. Isso é regular. Certo? Ocasional, e nós vamos ver aqui, classificação do culto.
em família, e nós entendemos que há práticas que são ocasionais, né? Então, o exemplo de práticas regulares no culto: pregação, oração, sacramentos. Perfeito. Então, foram os exemplos colocados aqui. E práticas ocasionais: jejum, jurar. Perfeito. Então, tendo isso também, o jurar, o que nós podemos pensar é que voto é sempre a Deus, né? Voto é a Deus, somente a Deus. E o jurar é diante de Deus, né? Lembrando aqui dos estudos dos irmãos, o Vinícius falou sobre isso também. O jurar é diante de Deus. O Senhor é testemunha. Só que a gente jura em nome de Deus diante de várias pessoas. Quando há o casamento, você jura, né, se manter fiel àquela pessoa, você está jurando a alguém. E o voto é a Deus, né? Ok. Mais uma. Isso aqui é importante. Quais as 4 esferas da vida humana em que se devem exercitar as ordenanças do culto divino? Na esfera individual do cristão, na família cristã, na igreja cristã e na nação ou estados cristãos. Então, é muito importante a gente fazer essa distinção. Por quê? Porque no culto familiar não vai haver sacramentos, ok? Então, eu vou lembrando de algumas coisas que o Vitor falou aqui, lembrando agora o exemplo que você deu do pastor Ricardo, falando sobre na pandemia, ele ajuntava a sua família, fazia o culto, mas ele não ministrava ceia, porque não era uma convocação solene, o culto público. Ele é o pastor, mas ele não tem essa prerrogativa. Então, coisas que devem ser óbvias para a gente entendermos que o batismo, por exemplo, é diante da congregação. A Santa Ceia do Senhor é para lembrarmos, é um sacramento, e um dos benefícios desse sacramento é a comunhão. É a comunhão. Então, quais são essas 4 esferas? Perfeito, perfeito. Todas as ordenanças do culto divino visam a todas, essa é a última, tá? Todas as ordenanças do culto divino visam a todas essas 4 esferas da vida humana, como comentamos agora. Não, algumas ordenanças limitam-se à igreja, outras são aplicáveis apenas a indivíduos, igreja ou família. Por exemplo, o batismo e a ceia do Senhor são ordenanças para a igreja e não podem ser observadas privativamente em famílias ou associações voluntárias. Jurar em nome de Deus, por outro lado, é uma ordenança apropriada tanto para um Estado ou nação, quanto para a igreja. Ok. E agora, uma meditação rápida. Semana que vem vai haver a continuação do que é exigido de nós no segundo mandamento, é de nós pensarmos da importância de nós olharmos para a Escritura. Veja quantos textos nós lemos. Lemos bastante, né? Olharmos para a Escritura e olhar para a nossa vida. Você lê o texto, você medita no texto, veja o que você precisa fazer diferente daquilo. Nosso Deus é um Deus zeloso. Nosso Deus é um Deus zeloso. A gente vai lembrando disso. Ao ler o mandamento, os estudos, o que eu preciso fazer diferente? Rasgar apenas as vestes? Onde a minha vida aparentemente ao Senhor está perfeita. Eu não falto um culto,
Eu estou aqui participando e abrindo a Bíblia em todos os momentos que o liturgo manda abrir, mas será que rasgamos o coração? É importante nós termos isso em mente, que o culto ao Senhor, o que é exigido de nós, antes de tudo, é o nosso coração. Amém? Algum irmão quer contribuir? Falar mais alguma coisa?